No que diz respeito ao seu desenvolvimento listening e reading, mesmo quando você investe em uma preparação específica para o IELTS, você pode fazer muita coisa por conta própria. E, portanto, utilize todo este mar de informação que você encontra na internet, informação de qualidade, vinda de nós, da RAI, vinda de outras instituições, do Brasil ou não, ao seu favor. Mas existem duas estratégias principais que fazem diferença. Vamos então começar com a estratégia de preparação para escutar. Quando você está falando de uma sessão no IELTS Listening, você sempre vai ter o tempo para ler as questões que vêm em seguida. A sugestão é que aqui você realmente faça um processo bem visual de destaque das palavras-chave em cada uma das questões que você terá que responder na sessão que se segue. Por quê? Assim você consegue, de uma forma novamente visual, separar o joio do trigo sobre o tipo de informação que você tem que realmente prestar atenção ao escutar o áudio. Porque você tem muito blá, 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 blá no áudio e do nada, pum, a resposta aparece. E você, portanto, tem que ter uma referência bem clara sobre o tipo de informação que você realmente precisa de escutar para assim responder rapidamente as questões e corretamente também. Por exemplo, se você tem numa sentença que você tem que completar, por exemplo, considerando o áudio, a palavra car, e você sabe que a questão é realmente envolvendo carros, não é? Então a palavra car é naturalmente uma keyword, é uma palavra-chave. Automobile, não é? Ou vehicle. Igualmente, nomes de empresas, nome de pessoas também. E detalhes, como por exemplo, anos, realmente datas, horas. Tudo isso são detalhes que servirão como signpost language. O que seria signpost language? Signpost language é palavras, expressões numa sentença que, quando você as escutar, você saberá que a resposta está por vir quase que de imediato, pois elas definem realmente o contexto mais próximo da resposta. Agora, após escutar o áudio, você também tem uma estratégia a ser aplicada. Você tem as instruções pedindo para que você cheque as respostas dadas. Mas a realidade é que você verá que as respostas que você dará para as questões envolvem detalhes principalmente. Números específicos, nomes específicos, pequenos detalhes que você só conseguiu identificar e responder porque você escutou o áudio e respondeu a questão ao mesmo tempo. E isso, no final das contas, então, faz com que seja contraproducente você tentar investir o seu tempo se lembrando de respostas ao checá-las. Você provavelmente não vai conseguir, mesmo caso você tenha uma memória bem avantajada. Então, é muito mais produtivo você utilizar esses 30 segundos que você vai ter para checar as respostas que você deu e investir este mesmo tempo em verificar as próximas questões que vêm. E ter ainda mais tempo para fazer essa preparação visual, não é? Das palavras-chave, visualmente destacar o tipo de informação que você precisa para que assim você tenha uma preparação ainda mais sólida para o próximo áudio. Pois o momento do exame mais estratégico, o momento que você mais tem controle, é naqueles 30, 35 segundos que você tem para ver as questões e se preparar para responder. Este é o momento onde você mais tem vantagens e, portanto, use e abuse deste tempo. Pratique a transferência para a folha de respostas sempre. Se adapte o quanto antes ao sotaque britânico e ao próprio ato de escutar o inglês. Baixe o Simple Radio, que é um aplicativo gratuito presente tanto na Apple Store quanto na Play Store. Você o baixando, você tem a disponibilidade de sintonizar em qualquer rádio de qualquer principal cidade do mundo. Então você vai no Simple Radio, escreve London, que é Londres, não é? E seleciona qualquer rádio que venha ali agradar. A sugestão é que você escute rádios de notícia. Escute por 30 minutos por dia, 6 dias por semana. Seria o tempo em que você está realizando alguma atividade que não necessariamente exige concentração mental para realizar, como, por exemplo, limpar as louças ou a casa, ou ir e voltar do trabalho. A estratégia que mais causa impacto no seu resultado final não seria estratégias que realmente envolveriam como responder as perguntas, mas sim estratégias que envolvem como ler os textos, pois o processo de leitura e interpretação é o momento onde que você mais demora ao longo do reading. E o reading tem 60 minutos para você ler todos os textos e responder as 40 questões. E por consequência, caso você realmente não tenha uma dinâmica, uma estratégia para a leitura rápida desses textos, você terá provavelmente problemas de time management, administração de tempo. Então, bom, qual é a forma que realmente é sugerido você ler os textos?
é através do skimming e scanning. Agora, o que seria skimming num contexto IELTS Reading? É você, primeiro, ler o primeiro parágrafo por completo, ler cada parágrafo subsequente, somente o primeiro período, e ler o último parágrafo também por completo. Por que isso? Porque os textos, em especial do Academic, são textos que envolvem tópicos frasais, ou seja, você tem um parágrafo, a primeira parte do parágrafo é a essência da informação repassada por ele, e depois o restante dele é uma ida mais aprofundada a este mesmo tópico abrangido pelo tópico frasal. E por consequência, quando você simplesmente lê somente o tópico frasal, você sabe basicamente o que o parágrafo como um todo está falando, sem nem ao menos ter precisado ler o parágrafo como um todo. E isto, portanto, te causa uma real economia de tempo. Aí depois você vai para o scanning. O que seria o scanning? O scanning nada mais é do que a pescagem das respostas no texto para as questões. Então, se você lê uma questão e vê ali naquela questão que ela está abrangendo um tópico que você, através da sua leitura via skimming, sabe que é no terceiro parágrafo que está sendo abrangido este tópico, aí você vai especificamente para o terceiro parágrafo, que aí sim você o lê por completo para, se necessário for, responder a questão o lendo por completo, pois às vezes, com muita frequência, você vê a própria resposta da questão já no tópico frasal, já nas primeiras linhas, já no primeiro período, o que te faz ainda mais economizar tempo, não é? Mas o objetivo é você ter a capacidade de, sem ter nem ao menos lido o texto por completo, saber se situar tomando como referência os tópicos que as questões abrangem e assim ir pescar rapidamente no texto as respostas para esta questão. Isto é o skimming e scanning no contexto IELTS. Caso este formato não se adapte a você, sem problemas. Sempre siga o que você se sentir mais efetivo fazendo. Pratique transferir para a folha de respostas sempre. Escreva suas respostas diretamente no Answer Sheet para economizar tempo, mas cuidado com o spelling. Para não ter problemas, é necessário real consistência no seu desenvolvimento writing.